Educação física, nutricional em fisioterapia, faculdade de ciências médicas, departamento de psiquiatria, está ubicado pela faculdade de Anhanguera e com aproximadamente no método Montessori, para a escola Montessori de Campinas e faculdade de México. Tenemos al Dr. Lino Masquerado Jr. con su tema Cultura de Paz y Educación Ambiental. Cultura de Paz y Educación Ambiental, Dr. Lino Acevedo Jr. Un aplauso. Muito boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria aqui que a gente está conversando com os nossos irmãos mexicanos. Gosto muito, não sei porquê, mas a gente tem uma afinidade muito grande com os mexicanos. Então é com muita alegria que eu estou aqui trocando informações, trocando experiências com os nossos irmãos mexicanos. Eu gostaria de agradecer aí as autoridades presentes, a Yasmina pelo convite, muito obrigado, a Gabriela, nossa parceira aí de Michoacán, a doutora Alejandro, nosso parceiro da Argentina, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cultura de paz e educação ambiental. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E na época eu entendi que eu sabia muito pouco de educação ambiental. Então fui fazer uma pós-graduação em educação ambiental, em gestão ambiental. E juntou tudo isso com a minha alma, que eu considero uma alma franciscana, e que tem uma relação muito sensível e amorosa com o meio ambiente, com os animais, com a natureza, com as outras pessoas. Nessa época, nós acabamos fazendo um estudo que durou pouco mais de 2 anos para a elaboração de uma política pública municipal de educação ambiental. Eu passei o link para vocês aí no chat, onde está a lei, como que ficou a lei. Então isso foi uma construção coletiva, demorada, pouco mais de 2 anos, teve contribuição de vários atores sociais, pessoas da área acadêmica, de universidades, da política pública, de ambientalistas, professores, e finalizamos com esta lei. Eu tive a oportunidade de participar ativamente de todo esse processo e acredito que ficou bem interessante o resultado. E eu vou falar sobre alguns aspectos, resumir alguns tópicos desta lei nessa conversa com vocês, como estímulo para a nossa reflexão. Então, o primeiro tópico que a gente acredita, e eu acredito, que seja importantíssimo para a gente começar a falar sobre qualquer assunto, e mais especificamente de educação ambiental, é a visão de mundo. A visão de mundo, então, dependendo da visão de mundo que nós temos, ela vai interferir, vai afetar a nossa intervenção no mundo. Então, se nós temos uma percepção de mundo tal, a gente vai intervir no mundo de uma maneira. Se nós tivermos uma outra, a intervenção nossa vai ser outra. Então, nós acreditamos que a visão sistêmica é extremamente importante para que a gente comece a ter uma visão mais ampla do nosso papel e do nosso contexto dentro do planeta, dentro do universo. É como se
nós fazendo uma comparação a nível didático, se nós olhássemos para a célula do nosso corpo e vimos nessa célula como ela se fosse um habitante do ser humano. Então nós estamos dentro desse universo. A célula é um participante desse universo. Assim como o ser humano é um participante desse sistema, desse organismo maior que é o planeta. E o planeta dentro do universo. Então cada habitante, cada ser humano, ele não é superior ou aquele que deveria dominar a natureza, mas sim conviver de forma pacífica e pacificadora com o restante dos habitantes. Daí nós estamos falando dos minerais, dos vegetais, dos animais, dos hominais e do planeta. O planeta como um ser que tem um corpo, que é esse planeta Terra que nós conhecemos, mas também tem uma alma e um espírito. Então, é uma visão, talvez, diferente para alguns, mas que nos ajuda a refletir e, quem sabe, pensar melhor no tipo de intervenção que nós estamos tendo em relação ao planeta. Nessa lei que eu passei para vocês, nós organizamos aqui, como é normalmente organizado, a educação em 3 formas diferentes. A educação formal, que é a educação feita pelas escolas, pelas redes regulares de ensino, oficiais de ensino, sejam elas privada ou pública. Então são as escolas. A educação formal. A educação não formal é a educação feita pelas ONGs, pelas igrejas. Então são instituições que não pertencem à rede regular de ensino, mas que também fazem educação. E temos ainda a educação informal, aquela que nós aprendemos no dia a dia pelo exemplo, por vivenciar essa cultura que nós temos atualmente. Então, por exemplo, nós temos um prédio e nós vamos nesse prédio, seja ele público ou privado, e nós vemos que neste prédio eles se preocuparam de utilizar energia limpa. Então nós conseguimos ver lá as placas de captação de energia solar. Então nós vamos aprendendo pela experiência, vivenciando através do exemplo que é dado por esse prédio, por quem fez esse prédio. Então toda a questão da arquitetura, de uma construção que leve em consideração uma harmonia com a natureza, é importante, inclusive pelo aspecto pedagógico, porque nós vamos vivenciar isso. Se eu estou numa cidade que ela tem ciclovias, e eu vejo as pessoas andando de bicicleta na ciclovia, eu mesmo tenho a minha bicicleta e opto por um veículo que tenha outro tipo de transporte. É uma cultura diferente, uma cultura que não é agressiva ao meio ambiente. Então eu vou aprendendo pelo exemplo. Eu vou me aculturando numa cultura de paz que pensa em conviver pacificamente com o planeta. Então isso foi levado em consideração na elaboração dessa lei de política pública de educação ambiental aqui na cidade de Campinas. Um tópico que eu gostaria de estar trazendo, e já foi falado por outros palestrantes, que a nossa educação, isso é o meu ponto de vista, e eu vou ser um pouco radical para realmente gerar algum choque, para que a gente possa refletir sobre o assunto.
A nossa educação formal está falida, assim como outros sistemas sociais. Então, nós requer mudanças urgentes. A nossa educação ficou desumana. Uma educação que não leva o humano em consideração. Por exemplo, a nossa educação está mais focada no currículo do que no indivíduo. Está mais focada naquele conteúdo compartimentalizado nas disciplinas escolares do que no aluno, no indivíduo, naquele ser humano. Então a nossa relação com a educação foi saindo aos poucos de uma relação humana para ficar algo burocrático, onde o professor não precisa conhecer o seu aluno, ele precisa conhecer o conteúdo e introjetar esse conteúdo no aluno, como se fosse uma fábrica. A Maria Montessori tem uma frase muito interessante que ela fala o seguinte: a verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Então, uma educação que pense no indivíduo, no desenvolvimento integral desse indivíduo, como um ser holístico, como um ser participante desse grande organismo que é o planeta, que é o universo. Outro tópico importante que nós acreditamos, que eu em particular acredito, que nós precisamos de um método educacional, principalmente nas questões formais. Existe uma fala que diz que não precisamos de um método. Nós pegamos partes de outros, o melhor de cada método, e aplicamos lá. Então nós ficamos sem método. O método, ele tem uma consistência interna. Uma coisa corrobora com o outro, está em sinergia com a outra. As pequenas ações estão coerentes com a teoria, que estão coerentes com o meu ser, com o meu fazer, com a minha fala. Então, quando nós pegamos o melhor de cada método, entre aspas, é como se nós pegássemos o melhor pneu de um carro, o melhor volante de um avião, o melhor motor de um trator e colocasse tudo junto. Não vai dar o melhor carro, o melhor transporte. Vai ficar algo que não vai funcionar direito. Então nós precisamos de um método que dê essa consistência, essa coerência e aumente, poderíamos dizer assim, a eficácia do processo pedagógico. Tem uma fala muito comum no métier ambientalista, que diz o seguinte: pensar globalmente, agir localmente. Então, nós precisamos ter essa visão holística e depois, sem perder de vista essa visão holística, atuar em objetivos específicos no processo educacional. Porque aí a gente não perde essa coerência, esse contexto. Nós não viramos fora do contexto. Como objetivo geral dessa educação ambiental, nós teríamos como objetivo promover o desenvolvimento integral do indivíduo, dos seres, de todos os seres. Então, promover o desenvolvimento integral significa que eu começo primeiro comigo. Eu olhar para o meu interior e buscar o meu próprio desenvolvimento, ao mesmo tempo com o desenvolvimento dos animais, dos minerais, dos vegetais, dos outros seres humanos, do planeta e assim vai. Então nós estamos todos caminhando esse desenvolvimento em ciclos e em espiral. Tem um livro muito interessante, que é esse aqui do Jacques Delors, Educação, um Tesouro a Descobrir, que ele fala em aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Tudo isso dentro de uma cultura de paz. Porque sem paz e sem amor não há desenvolvimento. Teve um amigo nosso, palestrante, que falou: o ser humano cambia por sofrimento e não por convencimento. Desculpa o meu espanhol. Aqui no Brasil nós falamos assim: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, sem paz e sem amor, sem desenvolvermos uma cultura de paz, o próprio desenvolvimento fica prejudicado. Então, uma coisa está intimamente ligada à outra. Eu vou resumir aqui os tópicos que eu gostaria de conversar. O Dr. Alejandro falou de ética, e a ética é extremamente importante, porque a ética nos diz o como fazer. Como nós ficamos tão centrados no conteúdo, no currículo, nós acabamos não dando muita importância do como fazer. E o como fazer é tão importante do que estamos fazendo. Quais são os nossos objetivos? Então, uma relação humana. A relação é tão importante quanto o objetivo dessa relação. Tem uma frase famosa de Mahatma Gandhi, que ele diz que não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Então nós vamos construindo. Não adianta a gente falar de uma coisa só teoricamente. Nós vamos nos desenvolvendo a partir do momento que nós estamos sendo aquilo que a gente quer tornar como objetivo da nossa educação. Se é uma relação pacífica com o ambiente, com o meio ambiente, eu tenho que desenvolver, ou deveria desenvolver, uma relação pacífica comigo mesmo, em primeiro lugar. Então, educação ambiental passa por uma mudança de cultura, de uma cultura de violência para uma cultura de paz. Para terminar, nós falamos aí de alimentação, que é uma cultura nova que a gente tem que desenvolver. A cultura hegemônica hoje, por exemplo, no planeta, é a cultura carnívora. E a cultura carnívora é uma cultura de violência. Veja bem, eu não estou falando aqui, nem criticando, muito menos julgando quem come carne. Mas nós não imaginamos, não podemos imaginar um planeta paz, onde nós derramamos sangue dos animais na quantidade que nós derramamos e todos os dias. Então, é um processo de aculturamento, que nós vamos mudando essa cultura, que envolve uma série de características, uma série de valores, uma série de consciência do que é a nossa vida, e nossa vida convivendo com as outras pessoas, com os animais, com as árvores, com a natureza, e com o planeta e com o universo. Então, a partir desses princípios, dessas ideias, desse conhecimento que eu falei um pouquinho de cada um, é que nós acabamos criando aqui em Campinas essa lei que virou a Política Pública de Educação Ambiental de Campinas, que eu passei aqui no chat como referência. E eu fico à disposição, qualquer coisa que a gente quiser trocar uma ideia sobre essa experiência e de como que está caminhando todo esse processo, eu fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico à disposição também. Esta concientización de la que usted nos habla y esa congruencia entre educación, entre el aprender y aprender con ese intermedio. Sin embargo, a nosotros nos es muy complicado
nosotros podemos promover esta conciencia con nuestros estudiantes, pero es mucho más difícil con nuestros maestros, esa congruencia, porque como bien lo menciona usted, muchas veces vemos al alumno como estadística y no como esa parte de formación integral en la educación ecológica. Yo quisiera que usted, la pregunta en concreto, nos pudiera dar algunas estrategias para nosotros poder promover dentro de nuestro plantel esa conciencia en nuestros docentes más que nuestros alumnos. Muchas gracias. Eu peguei só um pedaço da sua fala, infelizmente, mas eu entendi que você quer alguns exemplos de estratégias para gerar essa consciência sistêmica, né? Sim. Olha, essa mudança de cultura de uma visão mecanicista para uma visão sistêmica é muito complicado. Eu mesmo, quando eu me deparei com essas ideias, com o livro do Fritjof Capra, O Ponto de Mutação, eu tive muita dificuldade, porque a cultura nossa, ela é mecanicista, e ela é objetiva, ela é para olhar para fora. Então, tem um processo de a gente conhecer através de leitura, de uma série de uma comunicação que leve isso em consideração. Aí já é um começo. Então, nós olharmos para um mesmo objeto de estudo através de uma visão mecanicista e uma visão sistêmica. E mostrar qual a relação entre uma relação entre uma visão mecanicista e outras coisas e uma visão sistêmica, onde que leva em consideração essa relação. Por exemplo, aqui nós começamos, não faz muito tempo, a implantar a justiça restaurativa, aqui em Campinas, que é essa visão sistêmica dentro da justiça. A justiça nossa, normalmente, é punitiva. A justiça restaurativa, ela leva em consideração todos os atores envolvidos naquele delito que gerou desarmonia no sistema. Então se coloca todo mundo em círculo e discute-se aquele ato, o que gerou nos outros. E cada um vai falando. Então, só nesse processo de fazer um círculo e ficar discutindo, quem fez o delito não tem a menor ideia, de repente, de que aquela ação dele gerou sofrimento nos outros, não passa pela cabeça dele. Mas a partir do momento que ele vai começar a conversar, vai ver o que aconteceu com as outras pessoas, começa a desenvolver essa visão mais holística. Agora, nada melhor que o exemplo. Então, cabe àqueles que começaram a desenvolver essa visão sistêmica, dê o seu próprio exemplo na sua fala, nos seus discursos, nos seus textos, no seu dia a dia, no seu agir. Então, essa pessoa vai ver diferente, ela vai enxergar a relação de uma coisa com a outra. E como ela é mesmo, ela é afetada. Então, o exemplo, eu acho que é uma boa característica. Olha só, nós tivemos aqui em Campinas, recentemente, um problema com árvores que caíram por causa da chuva. Então, a prefeitura saiu cortando árvore, tudo de quanto é jeito. Gerou essa questão. Por que cortar a árvore? Porque ela cai e pode matar uma pessoa. Falou da relação da árvore com a manutenção do ecossistema, que a hora que nós estamos arrancando a árvore, isso desequilibra todo o ecossistema. Mas nós perdemos uma grande oportunidade, porque nós saímos cortando as árvores. Então,
essa atitude acabou gerando uma reflexão, pelo menos em parte da população. Por que que nós não deveríamos cortar a árvore? Ou cortar a árvore somente daquelas que geram algum tipo de perigo? Então nós vamos aprender a conviver com as árvores na cidade de forma pacífica. Essa sua pergunta é complicada. Eu só vejo um jeito mesmo. É de quem for avançando nesse processo, através de estudo, através de prática e através de reflexão, vá compartilhando essa experiência com os outros. Obrigado, professor. Oh, Nós vamos enviar a Constança. eu que agradeço muito de coração. Muito obrigado.